Boa noite, gente. Eu vou estar aqui explicando um exercício, um desafio que foi passado para nós, onde foi fornecido uma base de dados num repositório do GitHub, contendo todos os jogos na Mega Sena com sua data, jogo, bolas sorteadas e se houve ganhador ou não e premiação. Vamos lá. A primeira parte do exemplo, do exercício, que nós precisamos fazer a princípio no exercício é ler o enunciado. Portanto, eu vou ler primeiro o enunciado e vou interpretar ele para vocês depois. Faça um jogo em que as bolas sejam selecionadas com a seguinte metodologia, dividindo a cartela em 6 setores conforme a imagem. Aí ele nos entrega os setores da cartela e pede pra gente verificar qual foi a bola mais sorteada no primeiro setor e a partir disso, qual das bolas no segundo foi mais sorteada e assim por diante até completar as 6 bolas. Isso é a primeira parte do enunciado. A segunda é, como forma de ajudar a escolher mais dezenas para um jogo, ele pede pra gente fornecer as demais 4 bolas mais sorteadas dentro da nossa base de dados. Portanto, digamos que a bola mais sorteada seja 1. A princípio, no primeiro setor a gente vai pegar a bola 1, vai fixar a bola 1 e vai ver qual é a próxima bola com maior repetição a partir da bola 1. Aí digamos que sai 3. A partir da bola 1 e 3, qual será a bola de maior repetição para a bola 3? Digamos isso. Entendeu? Então, dessa forma, teremos que dividir o nosso exercício e visualizar. Na programação é muito importante que a gente visualize primeiro o nosso problema, faça uma trajetória de resolução, uma lógica para toda essa programação, e assim a gente cumpra o passo a passo da nossa lógica. Fechou? Então aqui eu separei já uma lógica, uma trajetória para a gente seguir. E ela, a princípio, vai começar com a leitura da base de dados, e para isso a gente vai usar o Pandas, que é uma biblioteca, que se vocês quiserem eu posso explicar melhor como funciona essa biblioteca. E também o NumPy, a gente vai usar o NumPy para criar arrays e outros, para facilitar durante esse nosso code. Fechou? Então após a gente ler a base de dados, a gente vai separar os setores pedidos, criar uma data frame de 1 a 60, contando as ocorrências numéricas. Então a gente vai separar e contar quantas vezes se repetiu cada número, cada bola, dentro de toda aquela nossa base de dados. Após isso, nós vamos observar a repetição por quadrante. Nós vamos separar os 6 quadrantes e observar a repetição dentro de cada quadrante. Nós vamos separá-las em seus respectivos quadrantes e selecionar o valor de mais ocorrências, o top 1 de cada quadrante, para fechar as nossas 6 bolas, para assim fazer um jogo. A partir dessa primeira bola fixada, a gente vai observar a repetição dos demais 5 quadrantes e vai selecionar o valor de maior ocorrência de cada um deles. E após isso, nós vamos adicionar um top 5 ocorrências, que no caso, o que mais vai importar pra gente vai ser do top 2 ao top 5 de cada setor, pra gente poder ter uma maior variedade de jogos. Perfeito? Vamos lá, gente. Eu vou explicar aqui um pouquinho de NumPy, o que é essa biblioteca. NumPy ela serve para realizar operações numéricas dentro do Python e não interessa como seja essa operação numérica, ela vai conseguir resolver pra gente. Ela não é tão limitada assim. Ela, inclusive, é muito ampla e muito utilizada. É uma das mais utilizadas para Python. Fechou? Então, aqui a gente consegue multiplicar números, a gente consegue criar matrizes, e seja ela de mais de uma dimensão, que é para isso que serve uma array. Então, a gente vai conseguir fazer inúmeras operações numéricas utilizando a nossa biblioteca NumPy. E array, ele é um arranjo de vetores. Em Python, tudo é um objeto. Então, é muito importante a gente saber o que é um objeto, o que é um vetor, saber que existem mais de um tipo de vetores. E para isso, a gente vai precisar declarar qual será o nosso vetor, qual será o nosso tipo de vetor. Array, ele faz um laço um arranjo em volta desses vetores. Digamos que, por exemplo, eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu tenho vacas, eu tenho galinhas, eu tenho porcos, eu tenho diversos animais. Digamos que array seria um celeiro onde eu posso juntar todos esses animais, e vetores seriam espaços dentro desse nosso array. Então, dentro desse nosso celeiro, nós teríamos espaços para agrupar separadamente vacas, porcos, galinhas, tudo isso separado. Vetores se separam. Então, um vetor seria esse bloco separado dentro do celeiro, e o celeiro seria a array. Fechou? Então nós temos diversos tipos de arranjos, diversos tipos de vetores que podem agrupar, sejam eles strings, que é uma sequência de caracteres. Então se você quiser colocar um nome, um conjunto de nomes, por exemplo, frutas, você vai ter que ter um conjunto de strings, que são sequências de caracteres. Então, por exemplo, o meu nome Kaique é uma sequência de caractere. Também temos floats, que são valores flutuantes, sabe? 340,1, eles não são inteiros. Para valores inteiros a gente vai usar int.
Então tudo isso a gente tem que deixar bem definido, porque o Python ele é muito amplo pra gente nessa questão. Fechou? Durante esse nosso code a gente também vai precisar saber o que é uma data frame. Data frame ela é uma estrutura de dados que pertence à biblioteca Pandas e ela é muito utilizada em Python para essa análise, fazer uma análise desses dados. Fechou? Por exemplo, uma tabela Excel dentro do Python pode ser sim considerada uma data frame. Eu deixei para vocês na tela um exemplo do que seria uma data frame, para vocês observarem. E tem tudo dentro de uma data frame. Index, que seria um índice, temos os valores, temos os nomes, podemos ter uma infinidade de coisas dentro dessa data frame. E também vamos precisar saber, isso é muito importante, pessoal, operadores em Python é o básico. Ele não está muito bem explicado, porque isso aqui é uma apresentação rápida, só para resolver aquele desafio. Fechou? Mas eu vou dar uma introduzida nisso só pra deixar aquele gosto, sabe? Pra procurar o que é cada coisa e procurar realmente aprender como que o Python funciona e como funcionam esses operadores. Basicamente, eles constroem expressões onde contém um número variado de operandos. Por exemplo, uma soma de A e B. Nessa soma, A e B eles vão ser variáveis, porque eles podem ser qualquer número. Então, por exemplo, 2 e 4. 2 e 4 podem ser números que se encaixam nessas variáveis, onde a soma de 2 mais 4 seria 6. Então, o 2 e o 4 são operandos. A e B também são operandos. E o mais, a soma, ele é um operador aritmético. Então, nisso a gente tem vários tópicos dentro de operadores que são separações para cada operador. Temos operadores de atribuição, comparação, operadores lógicos, operadores de identidade, associação e um exemplo que eu acabei de dar para vocês, que é o aritmético. Então, temos muitos sites que explicam muito bem isso, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas eu recomendo muito W3 Schools e DevMedia. DevMedia é muito bom também para esse estudo de operadores, mas não vai interessar quantos sites você lê, você tem que colocar sempre em prática. Tudo que você aprende, você tem que colocar em prática para poder fixar isso na sua cabeça. Temos que lembrar que programação é como se fosse matemática. Se você aprende uma fórmula, você tem que colocar ela em prática várias vezes para você ficar bom naquilo que você aprendeu, correto? Então é isso. Muito obrigado a essa explicação basiquinha aqui. Eu fiz um PowerPoint rapidinho só pra gente introduzir antes de começar o nosso code, fechou? Ó, vamos lá, vamos começar a codar agora, rapaziada. Vamos começar a codar pra ver como é que funciona isso na prática. Aqui eu criei uma pasta, já Python, pra gente incluir todo esse nosso code e mais a nossa base de dados, que eu já adicionei ela .csv aqui, inclusive no repositório ela já vai estar em .csv. Fechou? Eu vou separar em células pra ficar mais fácil a gente poder executar código por código e isso ficar bem fixado na nossa cabeça. Para isso eu vou estar usando Jupyter, uma extensão Jupyter, dentro do VS Code, mas você pode programar em Spider ou em qualquer outra ideia que você goste. Python Char, qualquer uma. Fechou? Então vamos lá. Lembrando que a gente já separou o nosso exercício e fez a nossa lógica de programação para ver como é que isso tudo vai funcionar, para traçar essa linha aí e ver como é que vai funcionar tudo isso. Fechou? Então vamos lá. A princípio, nessa separação a gente vai ter que ler a base de dados, então vamos começar importando Pandas e NumPy para todo esse nosso code, para a gente poder designar isso melhor. Fechou? Para isso a gente vai dar um import pandas as pd ou qualquer um que você queira nomear. Fechou? Eu vou colocar pd para ficar mais fácil isso para a gente. Após isso, vamos importar NumPy também com import NumPy as np. Vamos definir isso como np. E vamos começar a leitura dessa nossa base de dados, que eu vou chamar de BD. BD vai ser a nossa base de dados. E para isso eu vou usar o Panda para realizar a leitura disso. Dando um pd.read_csv. Aqui abrimos um parênteses, aspas. E colocamos o caminho. Podemos colocar base.csv também. Mas, base.csv. Mas, para evitar problemas, vou colocar o caminho. Para isso a gente clica aqui com o botão direito, dá um copy path e cola aqui dentro. Apagamos o primeiro, e aqui as barras elas precisam ser invertidas. Para isso podemos trocar as barras, né? Pela barra para a direita. Fechou? Vamos compilar aqui para ver como é que tá. E aqui ele reconheceu, ó, sucesso. Então essa parte do nosso code tá perfeita. Vamos criar mais uma célula. Essa aqui eu vou adicionar um comentário aqui para vocês não ficarem perdidos. Esse aqui foi importar a base de dados e realizar a leitura do arquivo CSV. Fechou? Então vamos partir para a nossa próxima célula. Nessa célula a gente vai criar uma matriz de 1 a 60, contando de 1 a 60, e vamos formular, deixar essa matriz bem estruturadinha aí pra gente. Por isso a gente vai dar um matrix igual np.arrange. Aqui colocamos de 1 a 61, porque 61 é o número onde ele vai parar. Se a gente quer 60, a gente coloca 61. E vamos dar um reshape para ele transformar isso numa matriz.
6 por 10. Fechou? 6 por 10 é uma boa matriz. Vamos deixar isso bem certinho aqui pra gente. E vamos dar um matrix aqui pra ver como é que ficou a nossa matriz. Fechou? Criou aqui certinho. A matriz toda bem estruturada. Eu vou deixar essa visualização pra vocês, pra isso ficar mais didático pra gente. Fechou? Aqui vamos colocar aqui, criar uma matriz de 1 a 60 e separá-la em uma matriz 6 por 10. 6 linhas por 10 colunas. Vamos criar mais uma célula. Agora a gente vai separar os quadrantes. Os 6 quadrantes, né? Separar os 6 quadrantes pedidos da cartela, do exercício. Então, para isso, a gente vai dar um quadrante 1, vamos denominar ele como quad 1, igual a matriz. A gente vai fazer uma avaliação agora da nossa matriz aqui que a gente criou. Então, o primeiro valor sempre vai ser linha, o segundo valor vai ser coluna. Então, vou fazer isso de uma forma mais rápida aqui pra gente. Deixa eu ver se esse teclado aqui é melhor fazer com ele em inglês mesmo. Já aqui a nossa matriz e digita os valores. Esse vai de 0 a 3 e de 0 a 3 também. Pra gente pegar o primeiro valor lá. Damos um Enter e o nosso quad 1 já tá feito. Para isso agora a gente tem que repetir esse mesmo processo 6 vezes. Aqui os valores vão sim mudar, porque a gente está separando setores. Então os valores também vão mudar pra gente separar certinho como estava na nossa cartela. Vou fazer isso aqui de uma maneira... Fechou? Agora vamos avaliar se isso aí deu certo. Vamos dar um quad 1 pra ver como é que ficou. Beleza, tá exatamente como tava no nosso exercício. Esse é o quadrante 1, eu só pedi para ele mostrar o quadrante 1, mas vai funcionar da mesma forma para os demais. Se vocês quiserem fazer a visualização disso, basta vocês darem quad e o nome ou o nome atribuído que vocês deram àquele setor que vocês acabaram de nomear. Aqui o próximo vamos fazer uma contagem agora. Vamos colocar isso aqui no comentário. E vamos fazer essa contagem. Meu bálsamo benigno, meu signo, vamos continuar agora, gente. O próximo passo vai ser a gente criar uma data frame com os valores de 1 a 60 e criar uma coluna vazia para depois a gente atribuir a frequência. Vamos criar uma próxima célula. Para isso a gente vai criar números. Igual, vamos usar NP aqui, não precisa dar espaço, né? Tudo da mesma forma, de 1 a 61, pra gente, se a gente quiser de 1 a 60. Vamos chamar a nossa data frame de DF. Vamos usar pandas para essa data frame. Vamos atribuir agora a coluna. Já criamos a data frame de 1 a 60 e agora vamos criar essa coluna frequência vazia. Aqui ainda dentro do parênteses, a gente vai dar um index igual a números. Isso aqui vai dar um valor gigante, uma tabela gigante, então vamos pedir para ele mostrar pra gente printar só o head dela, os primeiros 5 valores rapidinho, só pra gente ver se tá dando certo. Fechou. Criou a nossa data frame aqui, esses valores continuam de 1 até 60, grandão aqui. Só que eu pedi só os primeiros 5 valores, por isso o head. E aqui a gente criou a coluna frequência vazia, então não tem nenhum valor atribuído. E esses valores vão ser atribuídos pra gente conforme a gente for fazendo essa contagem. Fechou? Vou criar mais uma célula agora. Vamos dar um df.index. Aqui o df.index ele vai retornar pra gente... eu acho que não vou nem escrever. Ele retorna pra gente o índice de elementos. Então a gente pode compilar isso aqui pra ver se deu certo. Deu tudo certo, então o index aqui, números, deu tudo tranquilo pra gente. Vamos ver se a nossa contagem tá funcionando também, né? Vamos dar um pp. Ponto value, underline count. Parênteses, ponto, de parênteses, para a gente obter os primeiros valores. Bom,
Esse comando aqui que eu coloquei, ele vai fazer a contagem da coluna dentro da nossa base de dados, mostrando apenas os primeiros 5, por causa do head. Vamos ver como é que ele vai nos entregar isso aqui. Perfeito, aqui 1 apareceu 281 vezes, 2, 266 e assim por diante. Porém, ele tá nos entregando todos, né? Todos os valores. E vai ter, por exemplo, no setor 2 não vai aparecer o número 1, não vai aparecer 1. Então, vou mostrar isso aqui para vocês em prática. Aqui, pra gente usar inclusive essa mesma parte de código aqui até o head, pra gente utilizar ela todinha. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. df.index. Vamos ver nossa linha 1 aí. Como é que ela tá. Esse aqui é do primeiro setor. Perfeito, 281. Agora vamos ver o da segunda linha, como é que ela vai estar. Vamos copiar isso aqui, colar, pegar o segundo valor. A segunda linha, o valor índice. Vamos ver. Vamos tirar esse head e tentar compilar ele de novo. 25. Então já dá pra gente perceber que não tem essa repetição. Vamos ver a nossa frequência. Provavelmente ela vai dar... Aqui não dá uma frequência. Tudo isso aqui eu tô fazendo só pra verificar, viu, gente? Meu código, que apesar de que eu esteja tentando fazer esse desafio com vocês, eu também não entendo muito de Python. Não há nenhum. Perfeito. Fechou. Então agora a gente vai ter que criar o nosso... dentro da nossa base de dados, vamos fazer aquela avaliação das colunas, vamos criar uma lista de valores vazio e vamos colocar tudo isso numa repetição, num for, pra gente passar por todas essas linhas certinho, sem esquecer desses valores e atribuir isso à contagem propriamente dita. E quando ele não estiver na coluna, a gente também vai pedir para ele essa informação se ele não está na coluna. Então vamos deixar isso bem definidinho pra gente. Deixa eu criar aqui outra célula. Colunas igual 1. Vamos colocar isso em aspas. 1, 2. Eu vou repetir isso aqui até o 6 para ficar mais rápido. Tudo dentro desse mesmo colchete. Vou separar, dar um espaço aqui para separar e vamos começar já nosso loop, nosso for. Aqui a gente pode chamar de qualquer caractere. Eu vou usar o i, e depois vai ficar mais fácil isso para mim. df.index, que a gente já determinou lá em cima. Vamos dar 2 pontos aqui. Tem maneiras muito mais fáceis de resolver esse exercício, galera. Isso aqui já vai entrar dentro de uma indentação. Vamos dar valores igual colchete vazio, pra gente criar uma lista de valores vazios. E vamos criar um for dentro desse outro for. Sem colunas. Try aqui, para caso... Vamos criar agora aquele nosso... Se não tiver na coluna, para ele apresentar pra gente também aqui. O append ele funciona basicamente para acrescentar no final um valor ou algo que você queira. Vamos dar um BD para nossa base de dados, colchete C, a gente está se referindo a ele, ponto, count. Deixa isso aqui, vamos colocar o nosso I. Agora vamos criar a nossa exceção, vamos voltar uma indentação aqui em Python, isso é muito importante. Opa, 2 pontos. Aqui a gente tem que criar um print dentro dessa seção aqui. Vamos deixar isso bem claro para vocês. Aqui a gente vai criar uma chave. Aí, vou mostrar pra gente o valor. Não está na coluna C, que foi também uma que a gente criou. Perfeito. Aqui vamos arrastar essa pra cá pra trás, que aí ele vai ficar coloridinho, quer dizer que ele tá certo. Alguns, por exemplo, listas não tá ficando coloridinho, isso é uma extensão, eu não adicionei. Mas se vocês adicionarem, ele vai ficar colorido, principalmente aqui, ó. Por exemplo, esse soma aqui que eu vou criar, ele vai ficar colorido, então ele tá somando os valores conforme passa por todas essas linhas, todas essas colunas. Fechou? Vamos chamar, a gente chamou já a nossa dataframe de def. Vamos chamar ele aqui, um colchete, aspas frequência, a gente vê aquela nossa coluna frequências. Isso aqui vai ser igual a soma, tá, gente? A gente vai soma. Vamos compilar para ver como é que ficou. Deu um erro na 8ª linha. Deixa eu ver. Dá uma avaliação rápida aqui. Isso aqui tá errado.
Tem que estar. Pronto. Vamos lá novamente. Septima Final Block. Force. Valores vazios. São valores. Vai tá tudo certo. Vamos ver. Ué. Ah, except. Não excepts. Aí, não tava colorido, então não funcionou. A linha 8 era o nosso problema. Vamos ver como é que ficou agora. Perfeito, agora deu certo. Vou criar mais uma célula. Isso aqui, esses avisos aqui é porque não vai... Enfim, não vamos ligar pra isso não. Deu certo. Deu certo, deu certo. Fechou aqui, ó. Compilado. Sucesso. Próximo. Vamos agora adicionar uma coluna vazia para toda essa nossa criação depois das frequências. Vamos chamar de setor. Vamos separar agora os valores que a gente somou em setores. Vamos separar os setores certinho. Para isso vamos dar um data frame. Vou abrir aqui. Setor, vamos chamar de setor. Dá um igual. Non de nem. E é ele que vai adicionar a coluna vazia pra gente, fechou? Vamos dar um... Pra gente ver como é que ficou isso aqui. Head. Pronto. Perfeito, número 1 apareceu 281 vezes, como a gente já havia verificado. E temos a nossa separação aí do setor, que a gente ainda não criou, a gente não atribuiu a qual valor o 1 pertence a qual setor e o 1 pertence. E a gente vai fazer isso agora. Fechou? Pra isso a gente vai criar um outro laço, um outro for. Aí. Index, 2 pontos. Vamos criar uma condição. Se o i que a gente já atribuiu pertencer ao quad 1, a gente vai renomear, né? Adicionar, portanto. Vamos chamar a nosso setor. A gente vai passar o nome do nosso setor, vai ser agora quadrante 1. Se ele pertence ao quadrante 1, a gente chama de quadrante 1. Fechou? Isso aqui a gente vai precisar fazer para todos os nossos quadrantes. Esse if que a gente precisa fazer para todos os nossos quadrantes. Então eu vou repetir aqui rapidinho pra gente ficar mais rápido isso aí. Fechou? Agora vamos dar um print nos 20 primeiro pra ver, porque se der um print nos 5 primeiros vai ser pouca a avaliação. Vamos colocar um 20 dentro do head pra ver. Fechou. Quadrante 6, quadrante 6. A gente tem que criar uma outra exceção embaixo disso aqui. Na verdade eu tô colocando tudo em quad 1, né, galera? Vamos lá, quad 2, quad 3, deixa isso certinho aqui, vacilei. Faz parte, programação é testando mesmo, tentando. Vamos ver. Fechou, tudo certinho. Vamos dar continuidade agora ao nosso código. Agora a gente vai ter que pegar os valores dos dados que ele entrega pra gente como true, iguais ao quadrante 1, e passar ele para uma nova tabela. Vamos separar esses quadrantes aí. E também vamos ver se a gente ordena essa frequência aí com ascending. Vamos dar um sort value aí, vamos ver como é que dá. E ordenar isso aí tudo certinho, pra ficar tudo perfeitinho pra gente. Pra isso a gente vai dar um df underline, vamos fazer pro quad 1 aqui. A gente vai ter que repetir isso aí com todos, tá, galera? Vai ser a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Vou acelerar o vídeo aí, fica mais rápido. Vamos lá, galera, parando aqui um pouquinho, só pra avisar vocês que sort values ele vai ordenar os valores de frequência pra gente, beleza? Ele vai ordenar isso certinho pra gente. Vou continuar acelerando aí. Quando chegar em outra parte importante eu paro de novo. E a chave. Chave não. O conchete tem que fechar ali atrás. Vamos ver agora. Fechou, deu certinho. Mostrou pra gente os do quadrante 1, a gente vai ter que fazer isso com todos, gente. Todos, não precisa mostrar ali não, mas a gente vai fazer isso aqui com todos. Vamos printar aqui, galera, o nosso quad 6 pra ver se deu certo. Fechou, perfeito. Vamos diferenciar ele do quad 5, só pra ver se deu certinho mesmo. Fechou, perfeito. Aqui, na verdade, tem... deu certo. Vamos criar mais uma célula pra gente continuar nosso código. Bom, galera, parando aqui rapidinho só pra explicar cada linha pra vocês. Essa linha aqui ela vai criar um número das colunas e ela vai executá-la até o final, esse loop que a gente tá criando, fechou? Vamos continuar.
Fechou, galera. Vou explicar aí as linhas aí, como é que funciona. A primeira aqui, vou até dar um espaço aqui pra ficar melhor. Primeiro ela cria um índice com o número das colunas e ela vai executar até o final do nosso loop. Fechou? Essa primeira aqui, na verdade, ela só copia a base de dados. Essa daqui, ela faz o que eu falei agora há pouco. Essa aqui vai contar as ocorrências dentro do BD+, desse BD+, que a gente criou, que é a base de dados, a cópia. Essa daqui, ela vai conferir se o maior valor é um vetor de value counts, das contagens de valores. Esse daqui, ele vai... Caso ele não seja um valor único, ele seleciona a primeira ocorrência de maior valor, que é o que vai ser importante pra gente verificar as bolas, né? E esse daqui, ele vai ser como se fosse ele vai verificar, vai fazer uma verificação e selecionar apenas as linhas de maior valor. Essa aqui vai ser uma reafirmação, né? Ela vai ser para verificar mesmo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos pro próximo. Dar um print aqui, pra gente ver como é que funcionou. Esse print aqui vai ser importante pra gente ver como é que vai funcionar toda essa nossa sugestão de jogo. Vamos fazer uma quebrazinha de linha. Eu usava do barra invertida, esse teclado aqui é meio diferente. Deixa eu ver onde é que eu pego esse barra invertido aqui. Barra N para quebra de linha. Vamos abrir uma chave BD underline mais ponto head 5. A gente vê só 5 primeiros. Agora vamos fazer esse nosso top 5 aqui já, né? Top 5. Ocorrências. Aqui a gente vai começar os nossos quadrantes, viu, gente? Pra gente ver como é que vai ser. Isso aqui vai ser tudo uma repetição de novo e eu vou acelerar o vídeo. Meu pagaré é um cavalo amigo que anda comigo. Opa! Gente, o meu desktop crashou e eu tive que vir para o notebook, mas eu importei o código, está igual. Aquele erro que a gente tinha recebido nessa última caixa, ele era por causa das aspas, não tinha colocado aspas no final, portanto ele não tinha como finalizar essa leitura aqui. Ó. Você abre aspas depois do F e tem que fechar aspas também lá no final. Fechou? Vamos compilar agora para ver como é que foi o resultado. Bom, a sugestão de jogo ela já foi jogada, porém ela foi jogada uma única vez. Foi a de número 2637, no dia 26 de 9 de 2023, e os números das bolas foram 1, 2, 10, 32, 34 e 59. Então você pode sim realizar esse jogo novamente a partir desse exercício e ver se dá certo. É claro que, conforme o professor explicou em aula, isso é muito difícil porque é um jogo de sorte, né? Não tem roubo, não tem nada disso, não tem como você programar um jogo de sorte. Aliás, tem inclusive Tigrinho e outras plataformas, mas esse em específico não tem como, porque é ao vivo e afins. Bom, vamos lá. Aqui também mostrou os top 5 ocorrências de cada setor com os seus referentes setores. Como dá pra ver. Perfeito? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Caso vocês queiram uma explicação melhor de Python, porque agora que eu estou aprendendo, esse semestre eu estou aprendendo Python, eu já programo em C++, Bode Luta, essas coisas assim, Arduino, outras IDEs também. Porém, Python é a primeira vez que eu peguei para programar e eu espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, viu? Temos o mundo inteiro no nosso quintal, mas chegou a hora de terminar até outro dia com seus amigos, os Backyardigans. Foi, galera! Valeu! Obrigada, gente! Agora vamos comer queijo quente.